Vamos orar em nome de Jesus, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque o Senhor está aqui. E o Senhor está em todos os lugares, e em todos os instantes o Senhor está presente. A gente te agradece pela tua presença aqui nessa noite, porque o Senhor está aqui. E essa certeza de que o Senhor está aqui, ela nos entusiasma. É muito bom saber que a tua presença se encontra aqui nesse lugar e que o Senhor quer transformar a nossa história um pouquinho mais. E a gente te agradece por isso. Que o teu nome seja exaltado aqui, que a tua palavra seja ouvida, Deus, e que ela gere fé nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo Nazareno é que nós oramos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite de hoje, eu quero falar com você sobre o seguinte tema. O tema é medo de evangelizar. Um medo infantil. Medo de evangelizar. Um medo infantil. Ouço vozes. Uma peregrinação, isso aqui? 70 vezes 7. Então tá. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta aqui inicialmente, que eu gostaria que você respondesse, não precisa responder em voz alta, até para não ser constrangedor para alguém aqui eventualmente, mas a pergunta é a seguinte: baseado nos últimos meses, agora, nas semanas que passaram, talvez até nessa semana, a maneira como você tem reagido às adversidades que você tem enfrentado, e todo mundo enfrenta adversidade, cristãos ou não cristãos, todo mundo tem problema faz parte da vida. Jesus nunca disse que nós não teríamos problema. Então, baseado nessas adversidades que você tem enfrentado nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, a pergunta é simples: você se considera uma pessoa corajosa? A maneira como você tem reagido, os problemas que você tem enfrentado, a maneira como você tem reagido às suas lutas, você se acha uma pessoa corajosa diante das lutas que você tem enfrentado, eventualmente de saúde, eventualmente financeira, eventualmente emocional e outras áreas mais, financeira, emocional, tudo mais da vida do ser humano? Você se considera uma pessoa corajosa? A coragem, ela é um atributo, ela é uma virtude necessária na vida cristã. É bem verdade que na vida cristã a gente precisa de várias virtudes, de várias qualidades, mas eu estou convencido que a coragem é uma das principais, porque Deus, na sua palavra, em especial, podemos citar no Novo Testamento, Ele pede coisas para nós que são muito difíceis às vezes de fazer. Deus, Ele pede para que nós façamos certas coisas diante de circunstâncias que não faria muito sentido nós fazermos, em especial quando Deus pede alguma coisa para nós que a gente não vai sair ganhando nem um pouquinho e que talvez jamais seremos retribuídos ou alguma coisa parecida. Deus, Ele pede que nós acreditemos em certos ensinos dele, da Bíblia, em diversos momentos em que você não tem muita razão
E são nesses momentos que você vai precisar e precisa de coragem. Porque, como diz aquela música, que muitos aqui conhecem, quando tudo diz que não. É quando tudo diz que não que a virtude da coragem aparece. É quando tudo dá errado é que nós precisamos ser corajosos. É quando não há razão para acreditar, para defender, para se mover. É aí que você e eu precisamos de coragem. E coragem é linda, mas é difícil de tê-la em alguns momentos da nossa vida. Uma das áreas que nós cristãos mais precisamos de coragem, e eu acho que você também acha que eu estou certo, que uma das áreas mais difíceis para nós na vida cristã, de ter coragem, é a área de evangelizar. Evangelizar é necessário, é preciso, todo mundo aqui sabe disso, compartilhar o Evangelho, dizer que Jesus morreu na cruz pelas pessoas, ressuscitou. Tudo isso é importante, mas evangelizar na escola, para os adolescentes, não é muito fácil. Evangelizar no trabalho, às vezes não é fácil. Evangelizar a sua vizinha, o seu vizinho, e aqueles que aqui estão, que tem pai, a mãe, que não são cristãos, ou eventualmente filhos adolescentes que não querem saber de Jesus, também não é fácil evangelizar. E um dos motivos é porque nos falta coragem de evangelizar. Dá muito medo quando você pode perder alguma coisa, amizade, ou você pensa até no seu emprego, alguma coisa assim. Jesus, ele sabia que a coragem é precisa para evangelizar. Porque na primeira vez que Jesus envia os seus 12 discípulos, ele, um pouco antes, ele vai falar que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então ele escolhe 12 homens, 12 apóstolos, e esses homens, eles vão evangelizando todo mundo. E a Bíblia diz que certa vez ele diz para os discípulos: não tenham medo deles, não tenham medo dos discípulos, dos mestres da lei, possivelmente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Vamos olhar o versículo 26, a primeira parte do versículo 26 de Mateus 10. Diz assim: portanto, não tenho medo deles. Que interessante que aqui é a primeira fala de Jesus para os discípulos antes deles irem e evangelizarem as ovelhas perdidas de Israel. Essa é a expressão que Jesus usa. E provavelmente esses deles aqui eram os mestres da lei, porque eles tinham o poder de matar, de prender as pessoas. Também pode ser que eles não tinham medo do povo. No versículo 22, Jesus anuncia que eles seriam odiados por todos. Enfim, do versículo 26 até o versículo 31, a palavra medo ela aparece 4 vezes, porque Jesus sabia que a coragem ela é testada na hora que a gente vai evangelizar, principalmente diante dos momentos tensos, como era o caso dos apóstolos, que teriam que evangelizar no cenário que eles poderiam até morrer, até perder a sua própria vida. Meu objetivo essa noite é tentar convencer, essa não é a melhor expressão, mas tentar incentivar todos nós aqui a não termos medo de evangelizar. Ter medo de evangelizar é um medo infantil. É um medo infantil. Porque não faz sentido ter medo de evangelizar. Se você tem medo de evangelizar qualquer pessoa, em qualquer lugar, com todo o carinho, com todo o respeito, mas é um medo infantil. Não há razão para você ter medo de compartilhar o Evangelho. Nós precisamos compartilhar o Evangelho com
com coragem. Sempre que a gente fala em medo de evangelizar, um dos versículos que aparece na nossa mente é o texto de Mateus 10, 28. Vamos ler Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Vamos ler mais uma vez. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. É interessante o que Jesus está dizendo aqui, na primeira parte do versículo. Jesus diz que não era para eles terem medo dos que matavam o corpo. Possivelmente ele estava falando dos mestres da lei, dos escribas. Mas a segunda parte do versículo 28, Jesus diz que era para os discípulos terem medo daquele que pode matar tanto o corpo como a alma. A nossa primeira reação quando fala de alguém que pode matar o corpo como a alma é suspeitar que Jesus estaria falando aqui de Satanás. Satanás é que mata o corpo e a alma, mas não é. Quem tem poder de matar o corpo e a alma é Deus. Deus tem o poder de matar o corpo como a alma. Desde cedo a gente ouve que o inferno é do diabo e o céu é de Deus. Mas quem fez o inferno foi Deus. O que Jesus quer dizer para os discípulos quando ele diz assim: olha, não é para vocês terem medo dos que matam o corpo, mas é para vocês terem medo de quem mata o corpo e a alma, no caso Deus. É para vocês terem medo de Deus. Quando a gente chega na igreja, uma das frases que a gente mais ouve é que nós não temos que ter medo de Deus, porque Deus é bom. E de fato está certo, nós não temos que ter medo de Deus. Agora, como é que a gente entende o versículo 28? Quando Jesus diz para eles terem medo daquele que pode matar tanto o corpo como a alma. Primeiramente, a gente tem que entender que medo é uma palavra muito abrangente. Existem vários tipos de medo. Todo mundo aqui já deve ter visto aquele filme que foi um sucesso. Eu não tenho certeza se ele foi feito no final da década de 80 ou na década de 90. É o filme Aracnofobia. Aracnofobia é um legítimo filme que depois de você ver, você nunca mais põe um sapato em paz. Minha vida era muito boa de aracnofobia. Até hoje, a gente até confere, pega o sapato, faz assim, cai uma moeda. Achei que era uma tarântula, né? Muito parecida uma moeda com uma tarântula. Então, a aracnofobia é o medo de aranhas. Existe a hidrofobia. Hidrofobia é medo de líquidos, medo de água. Muitos adolescentes sofrem de hidrofobia. Ouvi falar? Sabe que quem votou no Sartori sofre de parcelofobia. Dizem que mas existem vários tipos de medo, é isso que eu quero dizer, né? Então, portanto, quando a gente fala de medo a Deus, medo de Deus, nós também temos que entender o que isso quer dizer. A ideia de medo, de temer a Deus, eu sempre ilustro com o trovão. O trovão é um bom exemplo para dizer sobre medo de Deus, ou a Deus, ou temor a Deus, ou temer a Deus. Quando todo mundo aqui já deve ter passado por estar, pelo que eu já passei, que é você estar sentado no seu sofá, tomando um café preto, comendo uma passatempo, regresso, talvez, conforme a sua renda. No meu caso é fominha. E de repente você está lá tranquilo e vendo um filme tranquilo, um filme para a família toda, talvez o Exorcista, para a família. E de repente você está vendo um filme tranquilo, vendo aquele filme,
hipnotizado pelo filme. É um filme muito bonito. Não o Exorcista, gente. É um filme muito bonito do exemplo. E aí você está vendo hipnotizado naquela cena e de repente dá o som do trovão. E o trovão, ele é um som muito forte. Aliás, eu nunca sei a diferença de trovão para relâmpago e raio, mas deve ter. Eu sou especialista. O raio é um pouco mais fácil de entender, porque ele destrói as pessoas. Mas o relâmpago e o trovão é mais difícil. Mas aí dá lá o som do relâmpago, do trovão, e treme a porta da sua casa. Treme? Diz que treme, para dar certo exemplo, tem que dizer que treme, tá? Então treme a porta da sua casa, treme o vidro da janela da porta, e você dá um pulo, e muitas vezes vira ali o líquido que você está tomando, um refrigerante, uma coca. Eu vou parar por aqui os exemplos, mas dependendo do que você estaria tomando. Então, e você vira, aquilo ali se assusta, vai até a frente da sua casa e para na frente da janela e olha para o horizonte. Quando você olha para o horizonte, é como se alguém estivesse tirando uma foto de você. É um clarão, você quase fica sério. Tá, exagerei um pouco, mas a ideia é um clarão e dá aquele trovão novamente. Você não tem medo e daquele medo, tá? Mas você não tem medo do trovão porque o trovão é mau. Na verdade, o medo vem da questão de poder. Aquele som, aquele vento que começa, as árvores começam a se entortar e tudo começa, parece que vão levar a sua casa. E você se sente completamente fraco diante daquele poder. Então você reconhece aquele poder. Então o seu medo advém de um reconhecimento de que aquilo é o fenômeno natural da natureza. O fenômeno natural, ele é poderoso e isso faz você temer. Com Deus não é diferente. A ideia de Deus ser totalmente santo, ela é, para nós seres humanos, ela é assustadora, sim. A ideia, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz, nele não há treva alguma. Na carta de 1 João, treva significa pecado e luz significa santidade. Quando fala que Deus é luz, nele não há treva alguma, quer dizer que Deus é santo e nele não há pecado nenhum. O problema é que eu e você não somos santos. Por isso, toda vez que o ser humano pecador se depara de frente de alguém santo, isso é assustador. A Bíblia conta a história de Moisés, lá no livro do Êxodo, quando Moisés pediu para ver Deus. Deus disse: não vai dar para você olhar meu rosto, porque senão você vai morrer. A glória de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. Após Deus começar a falar dos 10 mandamentos, de repente o povo diz para Moisés: Moisés, fala tu conosco. Porque quando Deus falava, eram relâmpagos, trovões, fumaça, a trombeta que tocava e toda aquela majestade da presença de Deus assustava aqueles homens com medo de morrer. Então Moisés fala: não, isso que está acontecendo não é para que vocês tenham medo de morrer, mas é para que vocês temam a Deus e, temendo a Deus, obedeçam a Deus. Ou seja, o temor a Deus não é porque Deus é mau. Deus não é mau. O temor a Deus é porque Deus é poderoso, digno e Ele pode salvar você. Amém. Sabe, irmãos, Jesus envia aqueles homens com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Eles saem campo afora, eles saem Israel afora, com a certeza de que Deus estava com eles. E isso serve para nós também. Quando você vai, amanhã é segunda-feira, eu sei que é horrível falar isso, mas amanhã você vai estudar de manhã, vai trabalhar. Sim, é para quem acorda 10 da manhã, não é mais, é sacar. Então para quem vai trabalhar amanhã, e você vai encontrar o seu chefe, vai encontrar o seu colega de trabalho, e você vai lá na escola, e lá existe um monte de gente que está preso, como nós ouvimos testemunhos aqui, nas drogas, na depressão, na tristeza, e você e eu temos a mensagem que pode transformar a vida dessa pessoa. Nós temos essa mensagem que pode mudar a vida dessa pessoa. Então, quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, o problema nosso é o seguinte: é que a gente
se acha muito o centro das atenções no ministério evangelístico. E você não é o centro das atenções no ministério evangelístico. A Bíblia diz no livro de João, quando Jesus fala que ele teria que ir para que o Espírito viesse, referindo-se ao Espírito Santo. E aí ele vai falar que o Espírito viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ideia do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento em especial, é o Espírito que convence. Quem é que convence? O Espírito Santo. Na carta de Romanos, Paulo diz claramente: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quem é que gera a fé? É a palavra. Ou seja, você é só um instrumento. Quem vai mudar aquela pessoa, quem vai converter aquela pessoa, quem vai convencer aquela pessoa é a palavra e o Espírito de Deus. Amém. Então não há por que ter medo. Quando você ficar com receio de evangelizar, lembre, o Deus Todo-Poderoso está comigo. Eu não estou sozinho. Deus vai me ajudar a me expressar, mas não perca a oportunidade, porque muitas pessoas poderiam estar aqui esta noite com você, se você fosse um pouquinho mais ousado. Um pouquinho mais ousada, e você teria muitas pessoas aqui. Irmãos, Deus está com você. Quando você for evangelizar alguém, lembre, Deus está comigo. Quando você olhar a pessoa, pense, Deus está comigo, eu vou falar de Jesus. Não pense que alguém já se converteu nessa igreja pelo bem falar de alguém. Não é pelo bem falar, mas é pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Nós estamos nos achando centro demais na hora do evangelismo. Teólogo Batista, ele diz uma frase interessante quando ele vai falar a respeito de Mateus 10:28. Diz: a pessoa que teme a Deus não tem mais nada a temer. O temor do Senhor anula todos os medos. Amém. Quando você coloca tudo a Deus, o convite de aceitar a Jesus não é que você entregue apenas a sua coragem a Deus. O convite de aceitar a Jesus não é que você entregue apenas a sua fé a Deus. Deus quer você totalmente. Você vai entregar até seu medo a Deus. Tudo está em Deus. E aí, quando eu coloco até o meu medo em Deus, tudo que vem abaixo de Deus não me mete mais medo. Eu não tenho por que ter medo do diabo. Eu não tenho por que ter medo de evangelizar, porque o meu medo já está nas mãos certas. Está nas mãos de Deus. Não há por que temer, porque ter medo de evangelizar é algo infantil. Todo mundo aqui já teve algum medo infantil. Quando você era criança, do que você tinha medo? Pensa aí. Quando você era criança, do que você tinha medo? Já começam os sorrisos, porque você vai lembrando do que você tinha medo e vai vendo que não fazia sentido. Eu tinha medo quando era criança. Eu tinha medo de ir no banheiro. Eu tinha medo de ir no banheiro. Eu lembro que se você for na minha casa um dia, você está convidado para ir hoje à noite, todo mundo lá, mas não vai caber. Mas, quem já foi na minha casa sabe, na minha casa é uma casa que tem muitos animais, também falei sobre isso na última vez que eu estive aqui. Na minha casa tem um cachorro chamado Chu. A gente descobriu depois que Chu em alemão é bêbado. Mas daí o cachorro já estava amaldiçoado de deixar mesmo. E nós temos dois peixes também. Um se chama Sucerido, outro Bemol. A gente nunca sabe quem é quem aí, né? Eles são parecidos, então quando morre um, morreu o Sucerido, ele fica Sucerido. Temos um gato chamado Spock, nome de cachorro, e ele é ingrato porque ele pede comida, a gente sempre dá whiskas para ele, claro, e aí ele come e vai embora. E nós temos um passarinho que se chama Sinatra, New York, né? O passarinho que canta. E a última vez eu não falei que tem mais animais na minha casa, eu esqueci de falar que nós temos lá em casa morcegos também. O telhado da nossa casa tem morcego. E toda vez às 6 da tarde eles saem voando.
muito bonita sempre. E me lembro que quando eu era criança, toda vez eu ia jogar futebol com os meninos ali na frente da casa, e saía às 6 da tarde para jogar futebol. E quando eu saía, os morcegos saíam voando por cima, mesmo horário. Por anos meu apelido foi Batman. Só por causa dos morcegos, né? Não ficar. É óbvio, né? Bom, acabou a risada. Obrigado, tá bom? Eu estava ouvindo as suas desgraças. Então, lá na minha casa, se você for lá um dia, você vai ver que tem, para ir no banheiro, você tem que passar pelo corredor. O corredor da minha casa, desde que eu me conheço por gente, não tem lâmpada. Inclusive, quando eu era pequeno, eu apelidei ele de Vale da Sombra da Morte. E para ir no banheiro da minha casa, eu criei uma estratégia para mim não sentir medo, que era cantar o louvor que eu aprendi aqui na igreja, que era o louvor Eu Te Louvarei. O louvor é mais ou menos assim: Eu te louvarei de todo o meu coração. Aberto o refrão: na presença dos anjos a ti louvor. E eu ia fazer assim, eu tinha que ir no banheiro, eu tinha muito medo, então eu cantava Eu Te Louvarei. Eu ia cantando e era engraçado, porque enquanto eu caminhava cantando, eu não tinha mais medo. Todo medo ia embora, mesmo estando naquele vale, naquele corredor escuro, eu não tinha medo nenhum. E eu ia cantando Eu Te Louvarei. Quando eu ia entrar no banheiro, que era a parte mais difícil, eu pulava pro refrão, independente de onde eu estivesse na estrofe, eu pulava pro refrão e cantava na presença dos anjos, para se tivesse um demônio ali dentro, eu viria. Eu estou acompanhado, é uma mensagem subliminar, né? Tipo os DVDs da Xuxa. Então, quando eu fui entrando, eu ia cantando e dava certo. Mas a minha mãe atrapalhava tudo, porque quando eu estava cantando, minha mãe gritava assim: cuidado, cavalo sem dente. Aí eu voltava correndo. Porque eu imaginava um cavalo sem dente, aquelas gengivas demoníacas. Eu tinha medo do banheiro. Mas agora, graças a Deus, eu não tenho mais medo de ir no banheiro. Graças a Deus. Então, quando eu olho para isso, eu digo: nossa, que medo sem sentido. É que nem alguns aqui já tiveram medo da mula sem cabeça. Irmão, podia passar 50 vezes em volta dela, não ia tiver, não tem cabeça. Viu como não faz sentido? Então não faz sentido medo infantil. E evangelizar também é um medo infantil, que tu diz: depois que tu amadurece espiritualmente, nossa, palavra bonita, mas depois que tu amadurece, depois que tu aprende a palavra, tu descobre que não tem que ter medo para evangelizar, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Amém. Deus está comigo. Eu vou contar uma história para vocês que eu achei bem engraçada, bem interessante. Eu vou contar para vocês. Ó, prestem atenção, não conversem agora, não pisquem e não respirem. Então, preste atenção nessa história. 2 amigos foram caçar, mas um deles era muito medroso. Lá pelas tantas, estando os 2 amoitados na tocaia de um bicho, o medroso perguntou ao outro: e se aparecer uma onça aqui, agora, o que você faria? O corajoso respondeu: ué, eu mirava a espingarda e metia chumbo nela. E se por acaso o tiro falhasse, o que você faria? Eu puxaria o facão e enfrentava ela. E se por acaso o cabo do facão quebrasse, o que você faria? Bom, meu amigo, aí nesse caso só restaria correr e subir numa árvore bem alta. E se por acaso não tivesse nenhuma árvore bem alta por perto, o que você faria?
O amigo olha bravo e responde: você é meu amigo ou amigo da onça? O primeiro personagem, medroso, ele representa todos nós. A gente deixa de evangelizar porque a gente fica pensando: e se acontecer alguma coisa? E se ele não gostar? E se ela não falar mais comigo? E se eu perder meu trabalho? E se a gente vai e não evangeliza nunca? Nós temos que ser que nem esse outro que diz: olha, não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Irmãos, quantas oportunidades você tem perdido de evangelizar por causa de um medo infantil, por ter medo? Será que a gente já parou para pensar, dentro do que você já viveu, o que as pessoas podem fazer com você se você falar para elas sobre Jesus? Eu nunca apanhei por falar de Jesus. Nunca bateram em mim, nunca me fizeram nada. No máximo falaram: eu não creio, eu não quero. E a gente fica fantasiando sempre alguma coisa que nunca vai acontecer e deixamos de evangelizar. Não há razão alguma para você ter medo de evangelizar. Agora, no contexto de Jesus, ele diz uma palavra que não parece muito consoladora, mas ele diz: no máximo vão te matar. Não parece consoladora, mas o que ele está querendo dizer é: eles não podem matar a tua alma, porque a tua alma pertence a Deus. O que ele está querendo dizer é que você não tem nada a perder. Aquele que quiser guardar a sua vida, vai perder a sua vida. Irmãos, do que a gente tem medo? Por que a gente não evangeliza as pessoas? Quantos dias tem Se você evangelizasse, falasse de Cristo uma vez por dia, você teria falado de Jesus para mais de 300 pessoas em um ano. E se 10% de 300 aceitassem a Cristo, essa igreja seria pouco, um lugar pequeno. Nós não temos por que ter medo de evangelizar. As pessoas precisam de Jesus. Elas estão presas em tristezas, estão presas em catástrofes, estão presas em problemas emocionais, e nós temos a solução, que é Jesus. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem lendo para você uma das falas de Martin Luther King. Ele disse certa vez assim: é melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Irmãos, eu não sei se quando eu falar de Jesus para as pessoas, se elas vão se converter. Eu não sei se quando eu falar de Jesus para as pessoas, elas vão aceitar. Mas eu prefiro tentar. Eu prefiro tentar. E aqui está a questão. Não há garantia, mas eu prefiro tentar. E nós prefiro tentar também. Porque nada que você dê para alguém que está sofrendo pode ocupar o lugar de Jesus. Só Jesus é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Só Jesus é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Eu quero falar para você que está aqui essa noite, que está cansado da sua vida. Jesus pode te dar uma nova vida. Amém, Jesus. Jesus pode te dar uma outra caminhada, um outro caminho. Se você se pergunta, será que existe um outro caminho? Claro que existe. Ainda mais para você que está no Brasil, que está debaixo do seu nariz. Um dos nomes mais falados no Brasil é Jesus.
Jesus pode mudar a sua história. Amém. Nós vamos cantar um louvor. Se você quiser entregar sua vida a Cristo essa noite, se você está cansado de certas lutas que você não consegue vencer, se você está vivendo sem sentido, Jesus pode mudar a sua vida essa noite. Amém. Nesse momento, agora, enquanto nós cantamos, dê um passo de fé. Eu quero orar por você, porque Deus tem uma nova vida para você. Amém, Jesus. Aleluia.